Olá, boa noite. Homem invade residência e faz moradores reféns na cidade operária em São Luís. Idosa de 80 anos foi uma das vítimas. Ação contra a UFMA pede contratação de mais enfermeiros para o hospital universitário. Campanha de vacinação contra a gripe se encerra na próxima sexta-feira. E ainda, Moto e Imperatriz se enfrentam pelas quartas de finais da competição. Já Sampaio Correia volta a campo contra o Figueirense pela Série B. Na tarde desta terça-feira, um criminoso fez pelo menos 2 pessoas reféns no bairro Cidade Operária, em São Luís. Ele tentou tomar de assalto uma moto no bairro Jardim América e acabou baleando uma mulher. Durante a fuga, ele entrou na casa de uma idosa de 80 anos e depois de mais de 2 horas, as vítimas foram liberadas. Dentro da casa estavam 4 pessoas. 2 conseguiram sair logo. As outras vítimas ficaram na mira do criminoso até a chegada da polícia, que cercou a residência no bairro Cidade Operária, até ele desistir e se entregar sem exigência. Começou com uma tentativa de assalto, como ele tentou assaltar uma senhora ali. Ela não quis entregar os pertences e desferiu 2 disparos nela. Pelas informações, foi pela região da barriga, levaram ela para o hospital. E na fuga ele encontrou a senhora aqui da casa saindo dessa residência e aproveitou para se alojar na casa, fazendo 4 pessoas reféns. Ele invadiu a casa depois de praticar um assalto no Jardim América. Aproveitou que a casa estava aberta e entrou. No momento que ele entrou na casa, tinha um vizinho que estava nas proximidades, também aproveitou a situação, e pegou o vizinho como refém. E ficaram 2 pessoas como refém. De acordo com a polícia, o acusado, identificado como Jackson Matos Santos, estava armado com um revólver calibre 38 e atingiu a vítima durante assalto. Gilvonete Barros foi atingida no abdômen e precisou passar por procedimento cirúrgico. Ela está em estado delicado. Já o homem que tentou impedir a ação do acusado perdeu as 2 orelhas durante luta corporal. Ambos estão internados no Hospital Clementino Moura. A senhora de 80 anos, proprietária da casa, está bem. A orientação é manter a calma, Nós isolamos o local, mas somos policiais, nós temos um preparo técnico. O ser humano nacional, a intenção é a melhor possível, Nós entendemos, mas infelizmente não é a atitude necessária. Tem que se manter a calma, estabilizar o momento e aguardar os meios necessários que a Polícia Militar com sua técnica. Jackson Matos foi levado para a delegacia da Cidade Operária, onde permanece detido. O Ministério Público Federal no Maranhão propôs ação civil pública contra a UFMA e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares por conta do déficit de enfermeiros e técnicos no quadro de profissionais do hospital universitário. Segundo a ação, seriam necessários 413 enfermeiros e 1.167 técnicos de enfermagem no quadro de profissionais da unidade. A ação proposta pelo Ministério Público Federal é motivada pela quantidade insuficiente de enfermeiros e técnicos de enfermagem no Hospital Presidente Dutra. Diante do que foi constatado, o número de profissionais contratados está em desacordo com o que estabelece a portaria do Ministério da Saúde. Constatou-se a insuficiência do número de técnicos de enfermagem e enfermeiros na unidade Presidente Dutra do Hospital Universitário. E diante disso, nós propusemos a ação para que esses quantitativos se adequem aos números indicados nas portarias regulamentares do Ministério da Saúde. No Hospital Dutra deveriam haver 413 enfermeiros, mas o efetivo é de 332. No caso dos técnicos de enfermagem, seriam necessários 1.167 profissionais, só que o quantitativo atual é de 1.064. Essa não é a primeira vez que a Universidade Federal do Maranhão e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares são acionadas na Justiça. No final do ano passado, o Ministério Público Federal já havia identificado o número insuficiente de médicos e enfermeiros nas unidades neonatais do materno-infantil. Entidades representativas dessas categorias, como o Conselho Regional de Enfermagem, já haviam denunciado o problema, que interfere na qualidade do atendimento prestado a pacientes e sobrecarrega os profissionais de saúde. Tanto o Ministério Público Federal quanto o CONEM têm esse papel importante de fiscalizar
os serviços prestados, né, e garantir saúde para a população. Por diversas vezes nós fizemos fiscalizações no hospital e foi detectado um subdimensionamento. Então há anos eles estão sabendo disso, né? E agora, parabéns inclusive ao Ministério Público Federal que tomou mais essa atitude em prol da saúde pública do nosso estado. O Ministério Público Federal determina ainda por meio da ação que o efetivo de enfermeiros e técnicos de enfermagem seja regularizado no prazo máximo de 90 dias. Toda decisão judicial ela tem os meios coercitivos que são passíveis de serem aplicados pelo juiz para evitar o descumprimento, impulsionar o cumprimento daquela decisão, como, por exemplo, a multa diária. Na cidade de Imperatriz, quem busca a unidade básica de saúde do Parque São José está encontrando dificuldade para ser atendido. A falta de médicos seria o motivo das reclamações por parte de pacientes. A reportagem é de Isabel Gomes. A falta do médico de demanda levou Aurilene e outros pacientes a procurarem o motivo e, assim, evitar tantas idas e vindas à unidade básica de atendimento do Parque São José. A minha sogra também já cansou de vir para cá e não tem. Do fé que ela chega em casa zangada falando que não conseguiu porque não tem médico. O profissional da UBS do São José é responsável por localidades como Imigrantes, Vila Macedo e parte do Planalto. Segundo a responsável pela unidade, que conversou com nossa equipe, mas não gravou a entrevista, a médica pediu para sair por motivos de estudos. O pessoal parece que não está muito preocupado com a saúde das pessoas. A direção informou que são 20 atendimentos por dia, nos turnos da manhã e tarde, desde a enfermagem até a parte de odontologia. A UBS do São José é uma das 37 que realizam atendimentos em Imperatriz. A produção da TV Difusora Imperatriz entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município, que até agora não respondeu. A campanha de vacinação contra a gripe se encerra na próxima sexta-feira. A dose da vacina utilizada na rede pública de saúde protege contra 3 subtipos do vírus, entre eles o H1N1. Mais detalhes com o repórter Jairo Martins. Dados do Ministério da Saúde mostram que 13 milhões de pessoas do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. Devem receber a dose crianças de 6 meses até 5 anos de idade, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema carcerário. De acordo com o Ministério, a maior cobertura está entre as mulheres após o parto, com 86,7% de cobertura. E o menor índice de vacinação está entre as crianças, com 57,5%. Jairo Martins para o Jornal da Difusora. A seguir, Maranhão é o segundo maior produtor de gás natural em terra do país. Você vai ver também funcionários da Eletronorte em Imperatriz realizam paralisação por 72 horas. Todo mundo já sabe que a greve nacional dos caminhoneiros provocou uma crise no abastecimento de combustíveis. Uma alternativa para driblar essa crise seria o uso do gás natural. O Maranhão é o segundo maior produtor de gás natural em terra do país. O Maranhão é o segundo maior produtor de gás natural do Brasil, do tipo onshore, o gás metano. Fica atrás somente do estado do Amazonas. A produção do combustível começou em 2013, mas desde fevereiro desse ano estava suspenso. Agora volta com capacidade máxima. Nós passamos 3 meses, que normalmente são 3 meses que a gente chama período úmido, chuvoso, onde essa produção ela diminui bastante ou ela até zera, né? E é um período também que a gente aproveita para fazer manutenção em todo o complexo, todas as empresas que fazem parte do complexo lá de Santo Antônio dos Lopes, a Eletrobras, a Eneva, a Gasmar. Mas agora em junho nós já voltamos a operar aí com a força máxima lá. Além de Santo Antônio dos Lopes, estão em operação os campos do Gavião Vermelho, em Capinzal do Norte, e Gavião Branco, no município de Lima Campos, com uma média de 80 poços de gás natural. Investimentos que geram renda para o Estado, de acordo com o diretor-presidente da Gasmar,
concessionária responsável pelo transporte do produto. Ano passado, em termos de dividendos distribuídos ao Estado, os municípios e também arrecadação de tributos, a cadeia toda ela gerou mais de 80 milhões de reais para os cofres de municípios e Estado. E esse ano a gente deve crescer um pouco mais, a expectativa nossa é que a produção do gás ela chegue um pouco mais de 10% superior de 2017. A geração termoelétrica a gás natural produz energia a um custo mais baixo que as térmicas convencionais. É, portanto, uma alternativa econômica de complementação energética para abastecer o país. O produto extraído do subsolo é também menos poluente que os demais combustíveis fósseis. A previsão é que no futuro próximo, o combustível usado como energia elétrica possa ganhar adeptos. Funcionários da Eletronorte em Imperatriz realizam paralisação nas atividades da empresa por 72 horas. O protesto, segundo os servidores, é contra a privatização da estatal e pela garantia dos empregos. Sentados na frente da sede, jogando dominó e bastante revoltados com as medidas tomadas pelo governo federal nos últimos meses. Essa tem sido a rotina dos funcionários da Eletronorte. Eles decidiram parar as atividades em protesto contra a privatização da estatal. Os servidores lutam por garantia de emprego e a paralisação deve durar 72 horas. A categoria afirma que os serviços essenciais estão sendo mantidos. Nós estamos aqui com esse processo de paralisação porque nós precisamos dialogar com a sociedade, o grande risco que isso representa para a sociedade. Um reajuste abrupto das tarifas de energia elétrica estão por vir caso a Eletrobras seja privatizada. Ainda segundo ele, o apoio à paralisação na base do governo é muito forte. O apoio do Congresso Nacional vai ser fundamental para o fortalecimento na paralisação. Nós já tivemos vitórias significativas, deputados parlamentares que de início mesmo já abraçaram essa causa, né? A gente tem que fazer uma justiça aqui, o deputado Everton Rocha, o deputado Zé Carlos, a bancada, uma parte da bancada estadual do estado do Maranhão. A luta da categoria, explicam dos diretores do Sindicato dos Urbanitários, não é apenas em relação ao trabalho, é pelo planejamento energético estratégico do país. É uma greve de todos os brasileiros. Essa subestação tem uma importância tão grande porque ela é uma subestação de interligação nacional. Subestação que interliga o tronco entre Tucuruí e o norte e nordeste e Tucuruí ao sul do país pela linha norte-sul. Então, ela se reverte uma importância muito grande para o sistema, mas de forma que esses sistemas estão de acordo com a nossa deliberação. Hoje, dia 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, a Prefeitura de São Luís realizou na capital blitzes educativas, palestras e abordagens a comércios. O trabalho infantil é proibido para pessoas menores de 18 anos por causar prejuízos graves ao desenvolvimento pleno de crianças, além do risco de acidentes. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são trabalhadoras. A seguir, Polícia Militar realiza torneio de futsal de futebol de campo em comemoração aos 182 anos da instituição. Você vai ver também, em clima de Copa, moradores enfeitam ruas de São Luís para homenagear o Brasil. O futebol maranhense segue bem na Série D. Mota e Imperatriz se enfrentam pelas quartas de final da competição. Já pela Série B, o Sampaio volta a campo daqui a pouco. Laércio Júnior tem mais informações. Mota e Imperatriz entram em campo no sábado, às 7h30 da noite, no primeiro jogo das oitavas de final da Série D do Campeonato Nacional. Por outro lado, o Sampaio Corrêa joga hoje em Florianópolis, Santa Catarina, onde enfrentará o Figueirense, que é o quinto colocado da Série B. O Sampaio vem de uma grande vitória no estádio do Castelão por 2-0 diante do Oeste de São Paulo. Se vencer hoje, consegue se aproximar do G4. O resultado de empate também não é considerado um mau resultado pela equipe tricolor. Sampaio, para esse duelo, só não conta com o meia Fernando Sobral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Silva ou César Sampaio? Um dos dois pode assumir a vaga no setor de meio de campo
ou caso o técnico Roberto Fonseca queira uma equipe mais ousada, a opção é o Wellington Rato. Ele garante que só daqui a pouquinho vai definir o time que entra em campo contra o Figueirense, logo mais às 8 da noite, na capital catarinense. Com informações de Moto Sampaio, Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Valeu, Laércio. E olha só, em comemoração aos 182 anos da Polícia Militar do Maranhão, está sendo realizado aqui na capital um torneio de futsal e de futebol de campo. O repórter Jairo Martins acompanhou a semifinal do futebol de campo hoje pela manhã. Um dia em que os coturnos foram trocados pelas chuteiras e o fardamento pelas equipagens. A partida faz parte das comemorações dos 182 anos da Polícia Militar do Maranhão. Em campo, mais importante que a vitória é a integração entre esses homens que atuam na segurança pública, na garantia da lei e da ordem. O objetivo principal do jogo é justamente isso, esse congraçamento entre os integrantes da Polícia Militar do Maranhão, mas também vencer o campeonato, né? Porque fica aquela disputa salutar, quem é o melhor batalhão? É esse, é aquele? Em um dos jogos da semifinal, o time do BP Tour enfrentou o Batalhão Tiradentes. Cabo Domingos participou dos 2 gols que definiram a partida. Verdade, na hora que fui traído pelo Morrinho ali, na hora que fui dominar a bola passou debaixo do pé. Na hora do segundo gol, fui atrás do goleiro, cabecei um pouco mais forte e fiz o gol contra. Com a vitória, o Batalhão Tiradentes pode conquistar o 4º título do campeonato. A tradição de Batalhão Tiradentes, como sempre, chegando nas finais, esperamos ganhar os 2 títulos, né? E poder sair na frente aí, mais um ano de vitória do Batalhão Tiradentes. Na segunda partida de hoje, entre o 6º e o 9º BPM, que empataram em 0-0. A disputa precisou ser decidida nos pênaltis. O 9º levou a melhor, vencendo por 3-2. Na final, que acontece na quinta-feira, às 3 da tarde, no estádio Nilzinho Santos, o Batalhão Tiradentes duela com o 9º BPM. Há poucos dias para o primeiro jogo do Brasil, moradores de bairros da capital maranhense já entraram no clima de pintar e decorar ruas e avenidas com as cores da bandeira. No bairro Vicente Fialho, a tradição se renova a cada 4 anos. Veja na reportagem de Fábio Cabral. O verde e amarelo estão em alta. As cores da bandeira brasileira decoram as ruas, no alto e no chão. As calçadas pintadas são iniciativa de uma academia no Renascença, tudo para entrar no clima de Copa. O tema da Copa, né, inspira muita gente, né? E as crianças com certeza foi o nosso motivo maior. Resgatar esses princípios tão importantes para as crianças, né? Como sentimento de patriotismo, torcida. Nessa rua, no bairro do Vicente Fialho, a tradição se renova a cada 4 anos. É quando os vizinhos entram em campo para transformar a via pública numa espécie de arquibancada colorida. Uma paixão que atravessa copas e gerações. A gente fazia, só que era mais. Não era como hoje. Depois a gente já foi ficando para a idade, tudo, entregamos para elas. Agora é a nova geração com uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um trabalho que eles já sempre fizeram nessa rua e a gente assumiu de um tempo para cá. Ainda eles dão opinião, eles participam sim, só que para subir material, para cortar, a parte de chão, para pintar, tudo já é mais com nós aqui, que somos mais jovens, né? Tem bandeira na janela, pintura no asfalto, bolas e bandeirinhas espalhadas pelo alto. O verde, amarelo e azul tomam conta da paisagem, tudo para torcer pelo Brasil durante o Mundial de Futebol. E mesmo se o Hexa não vier, a vitória dessa turma já está garantida. O mais legal de tudo é nossa união, é a festa que a gente faz aqui na nossa rua. Essa alegria todo dia, desde o início do mês até o último dia que tem jogo, é essa alegria. Tá para começar a cobertura do SBT na Rússia. Essas e outras notícias você vai conferir no portal IMEA10. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente volta ao vivo a partir de 7h20 da noite. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.